O treinamento do Internacional teve diversas novidades positivas nesta manhã de reapresentação no CT Parque Gigante. Gabriel Ruf e Charles Arangues estiveram no gramado, pulando e avançando em mais uma etapa de seus processos de recuperação para voltarem aos gramados, o que deve acontecer ainda ao longo do mês de maio. Mano Menezes indicou a equipe que vai enfrentar o CSA e deve ser uma repetição do time que enfrentou o Flamengo, com preservações acontecendo no fim de semana, no confronto contra a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Igor Gomes está encaminhando a sua renovação contratual e o novo vínculo deve ir até o ano de 2027. E Mano Menezes, ao defender Luiz Adriano, o comparou com o Alan Patrick. A gente explica isso. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 25 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que Mano Menezes apresentou algumas situações importantes. Foi a reapresentação dos jogadores do Internacional depois da vitória sobre a equipe do Flamengo pelo placar de 2-1 no último fim de semana. E aí, obviamente, um treino mais leve, regenerativo, uma movimentação um pouco mais tranquila, mas nessa movimentação, Mano indicou, até porque o tempo ele é bem curto, indicou o time que vai enfrentar o CSA pelo campeonato, pela Copa do Brasil, na verdade, nesta quinta-feira em Maceió. E ele deve repetir a equipe que enfrentou o Flamengo. Ele separou na atividade em determinado momento esses jogadores. E aí fez um treino com Kehler, o Igor Gomes, Vitão Mercado e René. Meio campo com Campanharo, Johnny, Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson e Alexandre Alemão. Ficou indicado para todo mundo no CT Parque Gigante que esse deve ser o time do Internacional para começar jogando contra o CSA. Lembrando que é um jogo complicado, até porque o Internacional não pode perder. Se perder, vai para os pênaltis ou até pode ser eliminado da Copa do Brasil para a equipe do CSA. Então é um jogo importante para o Inter nesta quinta-feira lá no estádio Rei Pelé. Lembrando que o Mano já indicou, também na entrevista coletiva após o jogo contra o Flamengo, que irá preservar em um futuro próximo. É verdade que não haverá preservação contra o CSA, ao que tudo indica. Ele deve ir com força máxima. Mas contra a equipe do Goiás no domingo, aí sim preservações devem acontecer. O Alan Patrick, por exemplo, não vai jogar 2 jogos seguidos. O Mercado, muito provavelmente, não vai jogar 2 jogos seguidos. O Pedro Henrique, muito provavelmente, vai ser reserva em uma das partidas. Então haverão mudanças no jogo do próximo domingo, ao que tudo indica nesse planejamento do Internacional para preservar alguns jogadores devido à sequência de jogos. No treino dessa terça-feira, a gente teve uma novidade interessante também, que foi a presença de Gabriel e de Charles Arangues. Os dois volantes que, por situações diferentes, o Gabriel que teve uma ruptura de ligamento lá em outubro, e o Arangues, que não joga também desde o mês de outubro, mas por uma lesão muscular, eles estiveram no gramado do CT Parque Gigante nessa terça-feira. Atividades físicas com chuteira e com bola, tá? E aí esse é um passo importante no avanço da recuperação desses jogadores. Depois disso, e eles vão fazer atividades como essa com uma frequência maior, eles vão pro gramado para treinar com o restante do grupo. Aí treinam 15 minutos, treinam depois 20 minutos, depois meia hora, depois treinam a atividade inteira e aí vão pro jogo. E aí podem ser relacionados, ficam à disposição. A expectativa é que ao longo do mês de maio esse processo ele aconteça, tá? E se acelere bastante a partir de agora. Então a gente pode começar a contar, já para a primeira fase da Libertadores, o Gabriel e o Arangues. Poder contar com esses jogadores para o time do Inter na primeira fase da Libertadores. Detalhe, os dois estão com clima e com um ambiente muito bom nessa recuperação e hoje essa grata surpresa deles estarem no gramado do CT Parque Gigante. Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a resposta de Mano Menezes, que tentou defender Luiz Adriano
após a vitória sobre a equipe do Flamengo. E ao defender o Luiz Adriano, ele comparou o centroavante com o Alan Patrick, a chegada do Alan Patrick ao Internacional, que na fala do Mano também foi um pouco complicado. O Alan Patrick passou por alguns problemas físicos na sua chegada. O Mano deu uma forçadinha na amizade nisso, e eu explico o porquê nesse vídeo. É só clicar para assistir, porque eu faço uma comparação com o que o Alan Patrick ele demonstrou na sua chegada ao Internacional e o que o Luiz Adriano vem demonstrando. É só clicar aqui para assistir. O Luiz Adriano é um jogador que está embaixo, o Mano Menezes está tentando recuperar esse atleta, mas acho que nessa ele forçou um pouquinho a amizade e eu dou detalhes disso aqui, tá? Por último, senhores, eu quero trazer informações importantes sobre Igor Gomes, tá? Porque está encaminhada a renovação contratual do jogador com o Internacional. Ele que catapultou no elenco do Inter, né? Ele era um zagueiro pouquíssimo utilizado, quinto zagueiro da hierarquia talvez. E agora é quase titular na lateral direita. E ele veio exatamente para ser ou zagueiro ou lateral direito. Nessa semana, até pelo fato dele estar jogando, se avançou bastante no processo de renovação contratual dele. E aí assim, o Inter quer ampliar o contrato do Igor Gomes até 2027. É essa a tendência no estádio Beira-Rio. E o Igor Gomes, é bom que se diga, é um jogador que quase esteve fora dos planos do Internacional nesse início do ano. E esteve fora dos planos porque não jogava. E agora é quase titular na lateral direita. Muito valorizado pelo Mano Menezes, muito valorizado pela direção do Internacional. Então, renovação contratual está acontecendo. Obviamente o Inter sequer tem concorrência para renovar, não tem problemas para renovar com ele. Já está adiantando porque o cara está indo bem e está, enfim, com uma sequência muito boa na titularidade do Internacional, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quarta-feira, porque tem Copa do Brasil. 2 jogos interessantes pra gente apostar. O Flamengo recebe no Maracanã a equipe do Maringá. Na ida, o Maringá ganhou. E aí a odd é a seguinte: pro Maringá classificar, tá pagando 3,4. E pro Flamengo classificar, tá pagando 1,3, tá? Boas odds aqui nesse confronto entre Flamengo e Maringá. E tem também Corinthians e Remo. Corinthians, com toda essa crise envolvendo o Cuca e tudo mais, o Corinthians recebe no Itaquerão o Remo. E também perdeu na ida o Corinthians, tá? Odd do Corinthians 1,2, empate 6, vitória do Remo tá pagando 14, o Remo tá pagando 1,85 para classificar e o Corinthians tá pagando também 1,85. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Amanhã, nesta quarta-feira, eu embarco para Maceió e lá eu vou acompanhar toda a preparação e fazer toda a cobertura do jogo do Internacional contra a equipe do CSA. E, obviamente, eu mostro tudo aqui no A Dupla, beleza? Beijo!